duas asas da águia significam o começo e o fim do Império Romano, enquanto que no seu transcurso, associadas às garras e ao bico da águia, alguns momentos foram intensos e tensos nas perseguições, enquanto que em outros foram momentos de paz. Nessa forma intermitente, foi um período de mais de 2 séculos entre o grande incêndio de Roma em 64, sob o comando de Nero, e o Edito de Milão em 313, quando os imperadores romanos Constantino o Grande e Licínio legalizaram a religião cristã. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. São os termos do versículo 15 deste capítulo 12 do Apocalipse. É o mesmo que dizer: a serpente lançou de sua boca água como um rio para arrebatar a igreja. Por suas falsas doutrinas, o cesarismo romano corrompeu de tal maneira todas as nações que dominou absolutamente, ou melhor, com absolutismo total durante longos séculos, todo o poder civil. Por seu intermédio, Satanás pôde arremessar uma poderosa torrente de perseguição contra a igreja em todas as direções. E não foi vagaroso em fazê-lo. De 50 a 100 milhões foram arrebatadas pela torrente, mas a igreja não foi tragada por completo. Seus dias foram abreviados por causa dos eleitos. A eterna advertência de Jesus no seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 22. Isto é, o Cristo sempre protegendo os seus fiéis, os seus eleitos, ou seja, aqueles que se fazem eleitos pela sua fidelidade. Mas vejamos como foi a perseguição desde o início. A perseguição nem sempre era ordenada pelo imperador, mas por autoridades locais. Só a partir de 250, a perseguição ocorreu em todo o império como consequência de um édito do imperador Décio. Este decreto esteve em vigor por 18 meses, período durante o qual alguns cristãos foram mortos, enquanto que outros apostataram, quer dizer, desertaram, renegaram para escapar da execução. Diocleciano foi outro imperador que decretou perseguição aos cristãos, mas Galério, em 311, encerrou oficialmente essa fase com o Édito de Tolerância. Até o reinado de Décio, no século III, não houve perseguição aos cristãos por todo o império. Até então, as perseguições eram localizadas e esporádicas, com ações ocasionais das autoridades locais. Já os motivos podem ser entendidos se observadas as áreas de conflito. O Império Romano praticava o sincretismo religioso e não exigia lealdade a um Deus, mas exigia lealdade ao Estado, e isso era esperado para ser demonstrado pelas práticas da religião estatal, com numerosos dias de festas e festivais ao longo do ano. A natureza do monoteísmo impedia os cristãos de participar de qualquer coisa que envolvesse outros deuses. Eles não participavam de festas ou procissões, nem ofereciam sacrifícios
ou leves incensos aos deuses, o que provocou hostilidade. Também se recusaram a oferecer incenso ao imperador romano, e na mente do povo, abre aspas, o imperador, quando visto como um deus, era a personificação do Império Romano, fecha aspas. Assim, os cristãos eram vistos como desleais a ambos. Os cristãos mudaram suas atividades das ruas para os domínios mais isolados das casas, das lojas, cortando os laços normais entre religião, tradição e instituições públicas, como cidades e nações. Essa privatização da religião foi outro fator primário na perseguição. Às vezes, eles se encontravam à noite, em segredo, e isso despertou suspeitas entre a população pagã acostumada à religião como um evento público. Surgiram os rumores que os cristãos cometiam crimes ultrajantes, maldade e más ações, especialmente canibalismo e incesto, devido às suas práticas de, aspas, beber o sangue e comer o corpo do Cristo, fecha aspas, e se referirem uns aos outros como irmãos e irmãs. Dessa forma, eram percebidos como, abre aspas, uma ameaça perturbadora e, mais significativamente, competitiva à ordem tradicional baseada na classe/gênero da sociedade romana, fecha aspas. Grande parte da população pagã acreditava que coisas ruins aconteceriam se os seus deuses estabelecidos não fossem adequadamente adorados e reverenciados. No final do século II, a percepção geral era de que os cristãos eram a fonte de todos os desastres trazidos pelos deuses contra a raça humana. Se o céu não der chuva, se houver um terremoto, se houver fome ou pestilência, imediatamente o grito era: fora com os cristãos, para os leões. Meus amigos, assim foi no começo, assim é hoje, guardadas aí as devidas proporções. Compreenderam? Então amanhã nós prosseguiremos vendo como eram as perseguições aos cristãos na antiguidade. Nós continuaremos ainda nesse ponto. Um fraternal abraço a todos.